Agora esta chamada está sendo gravada. Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dando continuidade ao Srimad Bhagavatam, Canto 1, Capítulo 3, Krishna é a fonte de todos os avatares. Verso 2. Uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo. Do lago umbilical do seu corpo brota um caule de lótus, e da flor de lótus no topo desse caule manifesta-se o Brahman, o mestre de todos os engenheiros do universo. Repetindo, verso 2. Uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo. Do lago umbilical do seu corpo brota um caule de lótus, e da flor de lótus no topo desse caule manifesta-se o Brahman, o mestre de todos os engenheiros do universo. Hare Krishna. Gratidão. Família, você vai fazer o sânscrito? Não, mas eu posso colocar para você fazer. Tá bom, coloca. Enquanto você muda o verso, eu vou fazer a introdução. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksuramilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Srimad Bhagavatam, Canto 1, capítulo 3, Krishna é a fonte de todas as manifestações ou avatares. Verso 2. Yasambhasi sayanhasya yoga nidran pitavhata nabhi bridadham buja asit brahma vishwa sri janpati. Om. Muito bem. Coloca lá, por favor, na tradução, por gentileza, Swamini. Olha só. Essa descrição, né? Essa descrição, todo o conhecimento, qualquer forma de conhecimento, você vai, por exemplo, eu me lembro que eu fui começar a aprender a computação, tivemos aulas de computação e tal, e eu fui aprender aulas de computação, ok. Então, no início, a linguagem era toda uma linguagem parecida com uma linguagem de criança mesmo, era bolinhas cortadas, era jogo da velha, eram só ícones. A gente aprendia a entender os ícones. Depois de um tempo, a gente foi entender que cada ícone era um texto complexo que gerava formações, ramificações ainda mais profundas. Por exemplo, né, esse jogo da velha. É uma coisa simples, né? Um jogo da velha. Esse arroba que a gente coloca nos e-mails, né? É só para nós, aquilo ali, né? Tá ali. É só um símbolo. Mas, se a gente for fazer a pesquisa e olhar a profundidade, o que tem atrás desse símbolo, e como é que foi que os engenheiros chegaram à conclusão de que esse símbolo seria funcional para essa função, e como é que esse símbolo se encaixa na rede integrada das criptografias, da linguagem da computação, é algo que deixa você, assim,
Tipo, gente, vamos deixar quieto? Pode parar. Para mim já deu. A coisa é muito complexa, é muito profunda, né? É muito complexa. Então, inicialmente, você precisa de uma linguagem simplificada para a utilização do público que não vai estar conectada com a profundidade da engenharia que aqueles ícones, aquelas ilustrações, aquelas representações transmitem enquanto informação. Tá? Por exemplo, olha só. Vamos pegar o mito da cegonha como exemplo. Né? Acho que todo mundo conhece, já teve contato com o mito da cegonha. Aí o seu filho chega. Ah, mamãe, eu estou com uma curiosidade de saber como foi que eu nasci. Aí você vai ter que explicar para a criança de uma forma adaptada. Aí entra o mito da cegonha. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Vou falar de novo porque eu acho que vale a pena. Não sei se vocês já ouviram, né, essa explicação antes, mas eu vou repetir aqui. Olha só, o mito da cegonha descreve literalmente uma relação sexual. Vocês perceberam? Já notaram isso? O mito da cegonha descreve literalmente uma relação sexual. Basicamente é uma cegonha que tem uma sacolinha no bico, tem um bebê na sacola, né, que é uma bolsinha, e essa cegonha voa, né, e vai até a casa da mamãe, que está lá esperando. Daí a cegonha bate na porta, não é isso? E quem abre a porta? A mamãe. Podia ser a avó, podia ser o caseiro, podia ser o tio que está viajando e que está passando férias ali, podia ser o próprio pai, né? Podia ser, sabe, qualquer pessoa, mas foi a mãe que abriu, especificamente a mãe. A cegonha, por exemplo, que transporta o bebê, não seria muito mais assim engraçado se fosse um macaco, porque os macaquinhos agarram nas costas, o macaquinho vai e transporta o macaco, né? Poderia ser também o canguru, porque o canguru, ele tem uma bolsa que carrega um bebê na bolsa, ele poderia ir pulando e tal, e levar o bebê na casa da mamãe, né? Sabe, poderia ser tantos animais, por que especificamente uma cegonha? Ué, a cegonha não é o único pássaro que existe. Águias, por exemplo, têm muito mais habilidades que voar do que cegonhas. Pelicano. O pelicano tem uma bolsa aqui embaixo, né? Caberia um bebê ali dentro, não caberia? Cabe. Cabe um bebê, aquele, sabe o pelicano, aquele pássaro que tem um papo assim enorme? Caberia um bebê ali. Ou poderia ser transportado por um pelicano. Mas por que exatamente uma cegonha? Tá? Olha só, a cegonha é o animal com um dos bicos mais compridos da natureza. Tá? Ele tem um bico muito comprido. Ele é um bico, assim, e ele é bastante pontiagudo, é fálico. Biologicamente, a psicologia ao cérebro feminino produz hormônios, que são serotoninas, para fazer a identificação biológica de qual macho tem mais capacidade, virilidade e potência para fecundá-la, para que dê certo a fecundação, ou seja, para que a fecundação tenha o máximo de assertibilidade e de probabilidade possível, o parceiro, o macho, tem que ser muito bem escolhido pela fêmea. E como é que ela faz isso? Ela faz isso de maneira muito sutil, através dos feromônios, chamado serotonina, que vai, então, identificar o testosterona e vai reconhecer o macho compatível. E, normalmente, na psique feminina, o macho tem que ser viril, potente, para conseguir executar a missão até o final. Né? Então, o bico da cegonha, que é fálico, é exatamente a descrição de um homem viril, predisposto sexualmente e potente para realizar a missão. Então, agora, esse objeto fálico, esse homem viril, está transportando uma bolsa com bebês. É exatamente a descrição de um órgão sexual masculino, que transporta
né, no seu útero masculino, bebezinhos. São mais ou menos 500 milhões de bebês em estado embrionário, numa condição de nanotecnologia. 500 milhões de bebezinhos ele transporta. Esse objeto fálico, que é o órgão sexual masculino, vai na direção, ele busca quem? A entradinha da casa. De quem? Da mamãe. É por isso que quem abre a porta não é a vovó, não é a titia, não é o parente distante, é a mamãe. Porque o objetivo é alcançar o interior da mamãe. Por isso que quem abre a porta é a mamãe. Até porque o papai está do lado de fora da casa, que é a própria cegonha em si. Esse é o pai. Então a cegonha vai e bate na porta. E se esconde. Sai do campo de visão. A mamãe, então, abre a porta, ou seja, é a mulher predisposta a receber o contato masculino. E o que ela faz? Ela recolhe o bebezinho para dentro do interior da casa, ou seja, ela recebe, né, os bebezinhos através do êxtase erótico masculino para dentro do útero dela, que é o interior da casa. E depois ela fecha a casa, ou seja, já está cumprida a missão. E o papai, então, sai do campo de visão. Ou seja, teoricamente, quando a mulher está grávida, a atividade sexual diminui porque a mulher não produz mais serotonina para estimular sexualmente os machos. Por quê? Porque ela já está grávida. Então, biologicamente, se ela produzir e continuar produzindo, ela pode ter risco de vida para ela e para o bebê. Então, a produção de hormônios femininos, feromônios, melhor dizendo, perdão, ela diminui. Isso é um processo biológico de proteção para a mulher. Então, teoricamente, termina as relações sexuais e ela vai, então, agora fazer esse bebê crescer. Onde? Dentro da casa, ou seja, dentro do útero. Então, o mito da cegonha descreve perfeitamente uma relação sexual entre um homem e uma mulher com as complexidades psicológicas que se envolvem. Por quê? A mulher, ela não é que ela, assim, está predisposta a se abrir para qualquer espécie masculina para receber bebês. Não é assim. Mesmo no reino animal, não é assim que funciona, não. Os animais sofrem muito para conseguir conquistar as suas fêmeas. Alguns deles até morrem na busca da tentativa de conquistar as suas fêmeas. Então, quem decide o macho, o exemplar masculino, é a mulher. O masculino vai à luta e mostra o seu charme, a sua testosterona, a sua capacidade de proteger, de reproduzir, de cuidar. E a fêmea observa e diz, esse eu aceito. O óvulo também é assim. Entram vários bebezinhos. O óvulo identifica qual dos embriões ela vai aceitar dentro do óvulo feminino. E ela identifica por carga genética e diz, esse daqui pode entrar, os demais não. E aí nasce o bebezinho. Então, o mito da cegonha tem por detrás dele uma complexidade psicológica muito profunda que requer um índice de observação de longo alcance, há anos de estudos para entender. Até hoje, existem laboratórios e universidades com equipes especializadas só para entender como é que a mulher, o cérebro feminino, se estimula com o masculino para a reprodução humana. Isso é objeto de pesquisa. Então, você vê que atrás dessa simples mitologia dos tempos modernos, né, algumas mitologias dos tempos modernos, por exemplo, o Homem-Aranha, o Super-Homem, Capitão América, né, o Batman. Interessante que eles são todos mitologias produzidas pelos americanos, que é a testosterona predominante no planeta Terra no momento, até então. São todos homens viris, potentes, né? São todos heróis, corajosos, capazes de reproduzir. Super-homens. É exatamente o reflexo de uma psicologia inconsciente que tem a função de agradar o feminino, para estimular esse feminino a aceitar esse masculino. É uma conquista íntima, sutil, que tem a ver com erotismo, em última instância. E as crianças assistem, tudo bem, não afeta.
ao desenvolvimento moral das crianças. Mas é uma função erótica. Entende? Então, quer dizer, tem certas coisas que você precisa criar uma logística para ensinar de uma maneira simplificada, mas que tem uma profundidade complexa e realística. O mito da cegonha não é real? O que você acha, Tula? Estou chamando você porque você é a única pessoa que está olhando para mim. Então, eu estou a aula toda olhando para você. Sim, Prabhu, é real, né? Se você disser, por exemplo, para uma pessoa adulta lá na rua, disser assim, o mito da cegonha é verdadeiro, é real, o que você acha que ela vai falar para você? A pessoa vai dizer para você? A pessoa vai duvidar dessa questão, com certeza. E se você não, é real sim, o que ela diz? Acho que você está pirando. Não, eles vão falar pirando em outro lugar do país. Se for no Rio, o que eles vão falar para ela, Aline? Ela tá o quê? A palavrinha maravilhosa que todo mundo fala para a mulher, você é maluca. Maluca. Tu tá maluca? Ou então, tem uns que vão dizer, você despirocou, mulher. Ok? Então, quer dizer, mas nós temos como demonstrar com fundamento, lógica racional e princípios científicos que o mito da cegonha é verdadeiro. Ele só é contado de uma maneira lúdica, mas ele descreve uma relação sexual. Quem já ouviu falar em relação sexual? Quem já viu uma relação sexual? Quem pode demonstrar que uma relação sexual acontece e é verdadeira? Pronto. Então, aquilo que na primeira instância parece ser um absurdo, ilusório, tem uma fundamentação logística com capacidade de se sustentar para um observador complexo. Ok? Faz sentido? Agora, vamos olhar esse verso aqui, ó. Uma parte do Purusha, Purusha significa a pessoa suprema. Isha significa o supremo, e Puru significa o maior de todos. Então, Purusha significa, dentre as pessoas grandiosas, essa é a pessoa suprema. Purusha significa Deus, né? Um nomezinho curioso, né? Engraçadinho esse nome, né? Purusha. Imagina você está rezando lá, aí vem uma pessoa e fala, espera só um pouquinho que ela está terminando de rezar. Aí a pessoa pergunta, você estava rezando para quem? Para o Purusha. Pode pegar estranho. Então, mas o que significa Purusha? A pessoa suprema. Apenas isso. Tá? Então, uma parte do Purusha, a pessoa suprema, deita-se dentro da água do universo. A descrição do universo é que ele é um ovo cheio de água pela metade. Tá? Repleto de água pela metade. E a outra metade é um espaço vazio. Tá? O universo, nosso universo, tem 25% de matéria bariônica, 50% de energia escura e acho que 27% ou 25% de matéria escura. É assim, tipo, ele tem uma parte dele é preenchido e a outra parte é praticamente vazia, que é a descrição que a gente tem aqui nesse verso, por exemplo. Ó, uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo, ok? Do lago umbilical de seu corpo, ok? Brota um caule de lótus, que é uma flor de lótus. E da flor de lótus, no topo desse caule, ou seja, no vértice, né, na parte interna do lótus, que tem aquele vértice, tipo um assentozinho, manifesta-se Brahma, que é uma pessoa, tá? E o mestre de todos os engenheiros do universo, ou seja, com capacidade criativa. Esse Brahma, ele tem 4 cabeças, o que significa uma rede integrada de processadores hiperfuturistas, que é computador quântico. São 4 hipercomputadores integrados num único processador. É o Brahma, com 4 cabeças. Tá, daí a gente olha essa ilustração e pensa assim, isso é mitologia.
Se alguém disser que isso é mitologia, está errado. Está certo. Procede. Agora, se alguém disser que essa descrição é irreal, ela não é fundamentada, está correto? Não. Está errado. Porque ela tem uma função de descrever uma realidade que transcende a capacidade do público de entender. Então, é feito através de processos lúdicos, simplificado, para demonstrar uma coisa complexa e realística que está em andamento. Agora, o que a gente vai estudar é a síntese desse mito. O que é esse ícone, o que é essa imagem projetada tem para nos dizer, como plano de fundo, caso a nossa lente seja calibrada para analisar de forma profissional ou de forma analítica, portanto, madura, com conhecimento, o que essa informação nos quer dizer para pessoas que, enfim, querem compreender a natureza da criação e a mente do Criador. Tá? Durante os nossos estudos do Srimad Bhagavatam, vai ter bastante histórias, tipo assim, cabulosas, viu? Daquela que você fala, essa daí não dá. Pelo amor de Deus. Devananda, essa daí complicou. Pode parar. Vai ter muita história assim. Tá? E a gente vai ter que ter, assim, bastante paciência para entender essas histórias como processos educacionais gerais, genéricos. Tá? O que nós vamos fazer é um estudo sistematizado da informação intrínseca ao mito. As descrições elaboradas e superfantásticas apresentadas no Srimad Bhagavatam. Agora, a diferença entre o sistema de mitos ou de ícones da cultura védica, da civilização védica e das criadas pelos seres humanos é que o sistema de ícones ou mitos da civilização védica bate com os cálculos da observação científica. As demais não. Quer ver só? Essa descrição aqui, por exemplo. Uma parte do Purusha deita-se dentro da água do universo, ok? Então, do cordão umbilical do seu corpo, né, brota um caule, uma flor de lótus, etc. E essa descrição, é porque não está aqui ainda, mas a descrição de como é o universo, exatamente um ovo, exatamente como um ovo deitado. Você tem o ovo em pé e o ovo deitado, né? E descreve-se, são muitos universos, primeiramente não é um único universo. Mostra-se essa pessoa deitada aí, saindo do corpo dele muitas bolinhas. Você consegue, Swamini, colocar na tela uma imagem do Mahavishnu, o fazedor de bolhas? Com muitas bolinhas saindo do corpo dele. Atualmente, nós temos a descrição matemática de probabilidade dos multiversos, ou seja, dos inúmeros universos. Não é um universo. Uni significa um, verso, versão. A única versão da criação não é a versão que nós estamos interagindo. Existem outras versões da criação. É que a gente está vivendo uma delas. Mas tem outras, infinitas. São chamados os multiversos. Ok? Então, isso era descrito lá atrás, há centenas de anos. Quando o Giordano Bruno, um monge católico, tentou explicar a probabilidade de multiversos com base nas revelações que ele tinha através da meditação dele, o resultado foi somente um: morreu queimado. Foi só isso que aconteceu. Mataram ele queimado. Porque a população ignorante não tem condições de assimilar o dado, e aí refuta com violência. Mataram o Giordano Bruno. Porque ele tentou explicar que haveria mais que uma versão do universo. Seriam mais que um universo. Mas não deu certo naquele momento. Atualmente, todos os pensadores das academias admitem a probabilidade de multiversos. Só que a descrição de multiversos é védica. Não é... Os judeus não sabem disso, os muçulmanos tampouco, porque todos eles dependem da Torá, que é a base do que é o judaísmo. Os cristãos
quando tentaram explicar os multiversos, mataram os pensadores. Os afrodescendentes, que são as religiões, né, mais xamânicas, não têm essa noção, ao menos sistematizada, de probabilidade de mais que um universo. A única cultura, o único sistema, ainda que, vamos colocar de forma mitológica, apresenta essa probabilidade na Terra, é o sistema de conhecimento védico, nenhuma outra. E isso foi apresentado há 5.000 anos atrás, não é uma coisa recente, não. Tá? Então, a gente está diante de uma informação que procede, que não é meramente o fruto do esforço intelectual humano com falhas. Tem uma informação de calibragem regulada que é dada aos humanos de maneira, vamos dizer assim, facilitada, pode-se dizer. Ok? E a descrição desses aqui aparece como uma bolinha, tá? Mas quando faz a descrição propriamente dita da cosmologia védica, ele aparece como um ovo deitado. Agora pega, Sumini, uma foto do universo visível, coloca lá no Google, assim, tamanho do universo visível. Aí vocês vão ver que vai aparecer exatamente a forma de um ovo deitado. A descrição bate. Que agora com telescópios de raio-x, de infravermelho, eles conseguem rastrear o fundo da radiação fria do universo, e com isso eles conseguiram mapear a forma do nosso universo, que é exatamente a forma de um ovo deitado, como é descrito no Srimad Bhagavatam. Então, quer dizer, nós temos aí um sistema de conhecimento criptografado, que nós chamamos de, em alguns casos, de mitologia. Então, existem informações criptografadas e existem descrições realísticas. Então, as descrições realísticas se misturam às criptografias, que é o que nós entendemos como mitologia, e para parecer que a mitologia também é realística, que é uma forma didática de transferir dados para crianças, por exemplo. Ok? Tá bom, pessoal? Então eu vou pausar aqui, tá? Olha lá. Essa é... Quando os astrônomos tentam medir a constante do Hubble, observando como as galáxias próximas estão se afastando de nós, eles obtêm um valor diferente. Ou seja, eles conseguem, olha só, pequenos distúrbios nos princípios, nos primórdios do universo podem ser vistos em flutuação na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Então, quando eles rastreiam essas pequenas flutuações, é essa forma que eles obtêm do nosso universo, que é o universo que nós interagimos com ele. É um ovo deitado. Exatamente a descrição do Srimad Bhagavatam. A conta fecha. Então, o que nós entendemos? Que essa informação que foi colocada há 5.000 anos atrás é uma informação de pessoas do futuro que já conheciam a forma do universo. Nós estamos interagindo com um tipo de tecnologia do futuro, tecnologia de informação do futuro. Então, essas pessoas do futuro que têm interesse em nos ensinar, elas são altruístas. Pode ser que elas sejam educadores. E eles estão tentando nos educar para qual função? Quem sabe nos preparar para um futuro dinâmico? Que é assim que os pais fazem, não é isso? Não é assim que os pais fazem? Os pais não educam seus filhos para que eles se tornem donas de casa, enfermeiras, médicas, engenheiros, motoristas, pessoas idôneas, corretas, que tenham liberdade, possam trabalhar, ganhar o seu próprio dinheiro e ter dignidade humana. Não é isso que os pais desejam para os seus filhos, normalmente? Por isso que eles educam os filhos, né? Então, se nós estamos sendo educadas como almas, é porque tem alguém responsável, interessado em nos tornar pessoas capacitadas para o futuro. Ou seja, a criação não é caótica, não é aleatória. Existe um programa didático, inteligente, altruísta, amoroso, em andamento. A questão é, aonde é que nós nos encaixamos nesse processo? Como é que nós cooperamos com esse processo para viabilizar o nosso processo educacional para a gente passar dessa fase humana o mais rápido possível? É sobre isso que nós estamos falando. Ok? Muito bem. Então, muito obrigado pela atenção.
Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hariom Shanti. Namastê. Om Tat Sat. Hare Krishna.